Caiu no Enem de 2017 essa questão aqui, tá? É uma questão de regra de... vou dar o spoiler. Uma questão de regra de 3 composta. Caiu na segunda aplicação do Enem de 2017, da prova amarela, questão número 152. Vamos lá. Peguei uma questão mais ou menos complexa aqui, para a gente conseguir avaliar, primeiro, em qualquer questão, seja ela do Enem, ou seja ela de onde for, mas como a gente está tratando do Enem aqui, é muito importante o enunciado. Prestar bastante atenção em cada detalhe que é dado no enunciado, para eu não cometer erros na hora de equacionar o meu problema. Equacionar literalmente, né? Porque eu vou escrever a equação matemática. Então eu não posso errar ali. Então vamos aos detalhes, vamos lá. Vamos ler junto aqui, para a gente tentar resolver. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas, primeira informação. Então vamos lá. 4 máquinas iguais, que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Segunda informação. Vou sublinhar aqui, ó. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos. Então desliga a máquina para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Isso aqui também é muito importante. Na hora de equacionar, vou botar de azul aqui. Ó, ficará parada até a próxima manutenção, caso precisar de mais manutenção. Certo? Beleza. Vamos continuar. Certo dia, era necessário que 4 máquinas, de novo, 4, produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas da manhã. Vou sublinhar, 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas. Produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina, olha aqui, ó, uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Essa daqui é a minha pergunta-chave. É isso daqui que eu tenho que responder. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Tudo bem? Então vamos lá. Olha só a quantidade de informações que tem essa questão. É muita informação, ou parece muita informação. Então agora eu tenho que organizar todas elas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, é uma linha do tempo. Em questões que ele fala de horário, e fala que o horário final que ele quer resolver a situação, eu costumo fazer uma linha do tempo para facilitar. Então, vamos lá, vamos começar por essa linha do tempo aqui. Vou traçar uma retinha aqui. E essa reta vai ser a minha linha do tempo. Ok? Meio que ela ficou bem grandinha. Vou fazer só até aqui, ó, uma linha do tempo. Então vamos lá. Vamos trabalhar essa linha do tempo aqui. Ele começou o trabalho que horas? Olha só, ele me falou aqui no meio. Começou a ser feito às 8 horas. Então, olha só, isso é importante. Eu ler a questão e ter uma visão de todo. Quando eu estou construindo a linha do tempo, o que me interessa agora são só as informações sobre o tempo. Inicialmente. Então, olha aqui, ó. Ele começou o trabalho às 8 horas da matina. Certo? E aí, vamos lá. Depois dessas 8 horas, ele ficou, ó, durante a jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Então, eles ficaram trabalhando durante 6 horas direto, ininterruptas. De 8 horas, 6 horas direto, eles pararam às 14 horas. Então, 8 mais 6, 14. Então, deixa eu colocar um tracinho aqui, ó. E aqui foram 14 horas. Agora aqui, ó. Eles trabalharam de 8 às 14 horas. Nesse período de tempo, agora sim, eu vou analisar as minhas grandezas que aconteceram nesse período de tempo. Você lembra que quando eu estava falando de proporção, grandezas diretamente proporcionais, eu falei que as situações são grandezas que são comparadas em 2 situações distintas. Então, essa aqui, do meu problema, é a minha primeira situação. Essa é a minha primeira situação. Por quê? É o intervalo de tempo onde eu tenho determinadas características. Que características são essas? Primeira característica, vamos lá. Olha aqui o que ele me deu, ó. Nesse período de tempo, 4 máquinas, olha aqui, ó. Ele queria que 4 máquinas no dia inteiro produzissem
9.000 itens. Só que nesse período de 6 horas, eles produziram 6 itens. Então, a primeira grandeza é o número de máquinas, lembra? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. O número de máquinas eu posso medir. Então, são 4 máquinas. Essa é a minha primeira grandeza. Ótimo. Qual é a minha segunda grandeza? A quantidade de itens. Aqui, ó. Ele disse que foram produzidos 6.000 itens nesse período. Então, vou escrever aqui, ó. 6.000 itens. 6.000 itens. Em quanto tempo foram produzidos isso? Em um período de 6 horas. 6 horas. Então, essas são as 3 grandezas para essa minha primeira situação. Agora, muita atenção no que vai acontecer na questão. O que vai acontecer agora, nessa interpretação que eu vou dar agora, é uma interpretação que vai além da regra de 3. É importante. Olha aqui, ó. Olha como é que a interpretação do texto é importante. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens, mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Olha só, que manutenção é essa? Ele falou dessa manutenção lá no início. Olha aqui, ó. Que uma indústria tem 4 máquinas iguais, aqui, que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas, que foi o que aconteceu aqui. E após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos. As máquinas ficam desligadas por 30 minutos e é o que aconteceu aqui. Então, eu não posso esquecer que de 14 horas às 14h30, então vou escrever aqui, ó, 14h30, o que aconteceu? O período de manutenção de todas as máquinas. Então, aqui, ó, aconteceu um período de manutenção. Manutenção. Ótimo. E depois disso? Depois disso, olha aqui, ó. Observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando precisaram por uma nova manutenção. Então, olha só. Depois dessas depois das 14h30, somente 3 máquinas continuaram. E olha aqui, ó. Até o final desse período aqui, ó. O que aconteceu? Somente 3 máquinas ficaram trabalhando. E quando é que aconteceu isso aqui? Que período foi esse aqui? Foi exatamente o que ele está perguntando. É exatamente o que ele está perguntando. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Por quê? A manutenção de esgotamento... Deixa eu botar aqui, ó. Ó. Daqui para frente, o que eu tenho aqui é justamente a minha manutenção de esgotamento. Manutenção de esgotamento. A partir dali começa. E ele quer saber exatamente esse horário aqui, ó. É isso que ele está me perguntando. Que horário foi esse daqui? O horário que se iniciou a manutenção de esgotamento. Então vamos lá. Ele está me perguntando sobre esse horáriozinho aqui. Como é que eu vou equacionar? Agora vamos continuar aqui, ó. Essa aqui é a minha situação 2. Aqui eu já equacionei a minha situação 1. Agora a minha situação 2 vai acontecer de 14h30 até o início da manutenção de esgotamento. E é sobre ela que a gente vai trabalhar. Quantas máquinas trabalharam nesse período? Quantas máquinas trabalharam durante esse período de manutenção de esgotamento? Foram 3 máquinas. É o que o problema me diz. 3 máquinas que continuaram operando passaram a trabalhar. Nesse período, agora, quantos itens ele produziu? Olha só, ele queria produzir 9.000 itens. Nas 6 primeiras horas, ele produziu 6.000 itens. Então, 6 para chegar a 9, faltam 3.000 itens. Então, aqui, ele produziu 3.000 itens. Olha aqui, está escrito aqui, ó. Certo dia era necessário que 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. Eles queriam produzir 9.000 itens no dia. 3 mais 6, 9. Beleza. E quanto tempo ele trabalhou até chegar essa manutenção de esgotamento? Quanto tempo? Não sei. E é exatamente por isso que eu vou chamar de X. Agora aqui, a gente equacionou o problema. A gente tem
a base para a gente começar agora a aplicar o método para resolver qualquer tipo de regra de três. Então vamos para o passo 1 do método. Qual é o passo 1? É justamente construir a tabela, onde as colunas vão ser as grandezas e as linhas vão ser as situações. Eu só tenho duas situações aqui para comparar, a situação 1 e a situação 2. Olha aqui, ó. Essa daqui, ó, é a minha situação 1. Situação 1. E essa daqui é a minha situação 2. Bom, agora que eu já equacionei o meu... Equacionei não, que eu esbocei o meu problema, agora sim eu vou passar para o equacionamento desse problema. E para eu equacionar, para eu chegar a equacionar esse problema, que é a última etapa daquele método que eu tinha falado, é o quarto passo, eu tenho que começar pela tabela. Então a gente vai começar construindo essa tabela, colocando as grandezas nas colunas e nas linhas as situações que eu vou trabalhar, que no caso aqui são duas situações. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. As grandezas. A primeira grandeza é a grandeza número de máquinas. Eu vou colocar aqui máquinas. A segunda grandeza é a grandeza número de itens. Eu vou colocar aqui itens. Já a minha terceira grandeza é a grandeza tempo. E eu vou colocar por isso tempo. Lembrando que tempo dessas grandezas é a única que tem unidade. E a unidade está em hora. Aqui, nesse problema especificamente, eu não vou precisar me preocupar com a unidade. Por quê? Porque eu já vi que todas as unidades foram dadas em hora, no caso do tempo. Ok? Então tá tranquilo. E nas linhas, eu vou colocar, a primeira linha vai ser a situação 1. E a segunda linha vai ser situação 2. Beleza. Agora, vamos começar a preencher essa tabela. Primeiro, o número de máquinas. O que aconteceu com o número de máquinas da situação 1 para a situação 2? Na situação 1 eu tinha 4 máquinas, conforme a gente pode ver aqui. Já na situação 2 eu trabalhei só com 3 máquinas. Então, decaiu o número de máquinas aqui. Agora vamos para o número de itens. Na situação 1 eu tinha 6.000 itens. E já na situação 2, eu tenho somente 3.000 itens. E o tempo? A primeira jornada foram de 6 horas. Então, vou colocar os 6 aqui. E já na situação 2, eu tenho quantas horas? Eu não sei. É o que eu quero descobrir, por isso que eu coloco o meu X aqui. Com isso, eu já fiz o primeiro e o segundo passo do método. O primeiro passo é construir a tabela com as colunas e as linhas. As colunas são as grandezas e as linhas as situações. E o segundo passo é justamente preencher essa tabela que eu preenchi e não me preocupei muito com as unidades. Por quê? Porque o tempo já foi dado tudo em hora. Então, tudo bem. Agora vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é o quê? É eu comparar os pares de grandezas, para eu ver quais são as diretamente proporcionais e quais são as inversamente proporcionais. E é o que eu vou fazer agora. Isso eu vou fazer tendo por base a grandeza tempo aqui nesse caso. Por que a grandeza tempo? Porque nesse caso a grandeza tempo tem a incógnita. É o que eu quero descobrir, é o X. Ele tem um X aqui, ó, que eu quero descobrir. Então, nesse caso aqui, quer dizer, sempre a grandeza que eu vou tirar por base é a grandeza onde tem a minha incógnita, onde tem o que eu quero descobrir. Então tá. E eu convenciono essa grandeza com uma setinha para cima. Por que isso? Porque todas as grandezas que forem inversamente proporcionais vão ter a setinha para baixo, sentido oposto. E as grandezas diretamente proporcionais ao tempo, nesse caso, vão ter as suas setinhas voltadas para cima. Então é assim. Então vamos lá. Então a primeira grandeza que a gente vai comparar com o tempo é a grandeza itens. E sempre quando eu comparar esses pares de grandezas, eu tenho que fazer com que as grandezas que eu não estou verificando naquele momento, elas têm que permanecer constantes, ok? Então, por exemplo, a grandeza máquina nesse caso aqui, ó, quando eu comparar tempo com itens, ela vai permanecer constante.
Então, se aumentar, como é que eu faço essa comparação? Eu vou fazer a hipótese de aumentar o tempo da situação 1 para a situação 2. Se eu aumentar o tempo da jornada da situação 1 para a situação 2, o que vai acontecer com o número de itens se o número de máquinas permanecer constante? Ou seja, se eu permanecer com 4 máquinas da situação 1 para a situação 2, supondo que eu permaneça com 4 máquinas aqui, o que vai acontecer com o número de itens se eu aumentar o meu tempo? O número de itens também vai aumentar? Ou seja, eu vou conseguir produzir mais itens? A resposta a isso é sim. Sim, eu vou conseguir produzir mais itens. Então aqui eu já posso dizer que tempo e itens são diretamente proporcionais, porque se eu aumento o tempo, se eu tenho mais tempo para produzir, eu consigo produzir também mais itens. Então, elas são diretamente proporcionais. Ótimo. Agora vamos comparar a minha grandeza tempo com a minha grandeza máquinas. Ok? Tempo e máquinas. O que acontece? Mas isso considerando o número de itens constante. Essa minha grandeza central aqui, eu considero agora constante, que é o itens. Então vamos lá. Se eu tenho um tempo maior para produzir 6.000 itens, eu vou produzir 6.000 itens nas duas situações. Só que agora eu tenho um tempo maior para produzir 6.000 itens. O que vai acontecer com a minha quantidade de máquinas para eu produzir a mesma quantidade de itens? Se eu aumentar a minha quantidade de máquinas, será que eu consigo manter a minha quantidade de itens constante? Considerando que as máquinas têm a mesma produtividade? Nananina, não. Não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Pelo seguinte, se eu aumento o meu tempo e aumento a minha quantidade de máquinas, eu vou aumentar a quantidade de itens produzidos. Eu não vou conseguir a quantidade de itens constantes. Então, olha só. Eu quero a quantidade de itens constante. Se eu aumentar o meu tempo, eu vou ter que reduzir a minha quantidade de máquinas. Um tem que aumentar e o outro vai ter que reduzir para que eu consiga produzir uma quantidade de itens que não varia. Uma quantidade de itens constante, que é igual na primeira e na segunda situação. Então, com isso, eu chego à conclusão que tempo é inversamente proporcional às minhas máquinas. Certo? E agora, chegamos à última parte do método, que é justamente o equacionamento. A gente vai equacionar, a gente vai traduzir essa tabela para uma equação matemática. Então, olha só. O tempo que tem o valor que eu quero descobrir, ele vai ficar do lado esquerdo da minha equação. Sempre assim. O que eu quero descobrir, ele vai ficar do lado esquerdo. A razão que tem a incógnita que eu quero descobrir vai ficar do lado esquerdo da equação. O que é a razão? Divisão entre dois números, na ordem que são citados. Então aqui, eu vou escrever aqui. Primeiro, ó, eu vou ter 6 sobre x, ok? 6 sobre x. A setinha que está para cima, eu vou manter na forma que aparece aqui, o 6 em cima e o x embaixo. Assim eu construo a minha fração. 6 sobre x vai ser igual. Agora vamos passar para a grandeza itens. A setinha também não ficou para cima, então eu vou escrever 6.000 sobre 3.000. E por último, a minha grandeza máquina. Olha o que acontece. Essa setinha aqui está voltada para baixo. Enquanto a grandeza tempo está voltada para cima, a grandeza itens está voltada para cima, a grandeza máquinas tem a setinha voltada para baixo. O que significa isso? Que eu tenho que inverter essa fração. Tem que inverter. Simplesmente isso. Então eu vou escrever aqui, ó. Em vez de eu escrever 4 sobre 3, eu vou escrever 3 sobre 4. E isso daqui eu tenho que resolver. Isso vai me fazer chegar ao x. Então vamos lá. Para resolver agora isso daqui, ó, lembrando que eu multipliquei, tá? Do lado esquerdo eu escrevo a fração sozinha do que eu quero descobrir, que no caso aqui foi o 6 sobre x, e do lado direito eu multiplico as demais frações, certo? Então, fazendo isso agora, eu posso começar a simplificar. Ó. Primeiro eu vou simplificar esse 6.000 sobre 3.000. O que eu posso fazer? Como é uma fração, se eu multiplicar o numerador, que é a parte de cima da fração, e o denominador pelo mesmo número, essa fração não se altera. Certo?
E se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração também não se altera. Então o que eu vou fazer vai ser exatamente isso. Eu vou dividir em cima e embaixo por 1000. E aí simplesmente eu corto os zeros. É isso que acontece. Quando eu falo assim, corto os zeros, eu estou explicando para você o que está acontecendo. Na verdade, eu estou dividindo a fração em cima e embaixo, numerador e denominador pelo mesmo número. Beleza, cortei. E agora eu posso cortar também esse 3 com esse 3. Por que eu posso cortar? Cortar significa... Quando eu corto, significa o seguinte, que isso daqui ele vai se transformar numa fração. Significa que também eu estou dividindo o numerador dessa fração resultante, depois da multiplicação entre frações, que na multiplicação entre frações eu multiplico os numeradores e encontro um novo numerador. Multiplico os denominadores e encontro um novo denominador. Então essa fração resultante eu divido em cima por 3, e eu corto esse 3 aqui, e divido embaixo por 3, e corto esse 3 daqui. E eu também posso cortar esse 6 daqui com esse 6 daqui. Por quê? Porque agora eu não vou dividir frações. Eu posso dividir a equação inteira pelo mesmo número. Por quê? Porque se eu dividir o lado esquerdo da equação por um número e dividir o lado direito de toda a equação pelo mesmo número, a equação inteira não se altera. Então é o que eu vou fazer. Se eu dividir todo mundo por 6 aqui, eu posso cortar esse 6 aqui, porque 6 dividido por 6 vai dar 1, e esse 6 daqui, 6 dividido por 6 dá 1. Ok? E aí, multiplicando o cruzado aqui, tudo ficou 1 aqui, com exceção do 4 e do x. Então, eu tenho que, daqui, eu vou concluir que o meu x é igual a 4. X é igual a 4. E foi isso que ele me perguntou. X vai ser igual a 4, horas. X igual a 4 horas. Foi isso que ele me perguntou? Ele me perguntou o tempo da jornada? Não. Ele não me perguntou o tempo da jornada, da segunda jornada de trabalho. Ele me perguntou em que horário vai começar o período da manutenção de esgotamento. Ele me perguntou esse horáriozinho aqui. Então, olha só. Olha que interessante, Se eu comecei aqui às 14h30 e esse período aqui que eu encontrei foi o x está aqui, Esse período aqui foi um período de 4 horas. Significa que esse horário aqui vai ser 14h30 mais 4 horas, vai ser o horário das 18h30 hora. Esse é o horário que ele perguntou na questão. 18h30 hora. Então vamos lá. Vamos ver se tem esse horáriozinho lá. Cheguei aqui na questão. Aqui. 18h30, letra B, 18 horas e 30 minutos. Então, vou marcar aqui, letra B de bola.